presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa. Eu hoje vim falar novamente, deputado Wellington, sobre a INSER, a empresa maranhense de serviços hospitalares, que tenho percebido que o governo Flávio Dino não conseguiu garantir, deputado Souza Neto, a estrutura alguma, diga-se de passagem, para a INSER gerir os hospitais do Estado, um órgão que não tem capacidade alguma, deputado Wellington, de planejar compras, administrar com eficiência as unidades hospitalares do Estado. A INSER não tem a menor condição de fazer gestão também dos recursos humanos dos hospitais. Digo isso porque, lembrando, tenho anotado que fiz uma denúncia sobre as contratações que existia na Secretaria de Saúde, que as terceirizadas faziam, a INSER absorveu, e o que ela fez, deputado Wellington? Simplesmente, ou ela deixou de pagar as pessoas, ou então ela simplesmente colocava o dinheiro na conta daquelas pessoas e os direitos trabalhistas delas não existiam. Isso na maior sem vergonhice e cara de pau. Porque um governo fazer uma coisa dessa com os trabalhadores é uma pouca vergonha. Vai eu, deputado Wellington, vai Vossa Excelência, vai deputada Ana, vai qualquer pessoa deixar de assinar a carteira de seus funcionários aqui para ver o que acontece na justiça com alguém que faz uma coisa dessa? Eu quero saber por que o Ministério Público até hoje não tomou uma providência sobre essa questão. Mesmo nós denunciando, ninguém faz nada. É denúncia atrás de denúncia e ninguém faz absolutamente nada. Eu realmente não estou conseguindo ainda compreender. Mas ainda tenho fé na justiça. Espero realmente que não seja o que eu estou pensando. Porque é uma pouca vergonha, deputado Eduardo Braz, o que o governo do Maranhão faz e o que todo mundo fecha os olhos, tapando os olhos para fingir que não vê. E aí todo mundo tem medo de falar. Deviam ter medo e ter vergonha de não fiscalizar essa indecência, essa imoralidade. Um governo que só serve para perseguir as pessoas e não olha para o seu próprio nariz. Deputado Wellington, e digo isso porque eu já fiz várias denúncias aqui nessa casa e já fiz inúmeras denúncias ao Ministério Público que estão sendo apuradas e tenho certeza que vão ser apuradas e eu tenho fé que serão apuradas com todo rigor. E não como o deputado Rogério subiu aqui na tribuna e disse mais ou menos com uma certeza meio que absoluta que não vai dar nunca em nada. E eu quero entender por que ele acha que não vai dar em nada. Por que ele acha que o Ministério Público, que as investigações que o Ministério Público faz não vão dar em nada. Tenho curiosidade de saber isso. Por que o governo Flávio Dino tem tanta certeza que as investigações do Ministério Público nunca vão dar em nada? É uma pergunta a se fazer. E é uma pergunta também que o Ministério Público deveria fazer ao governo Flávio Dino. Por que ele acha isso dele? Então, também denunciei, deputado Wellington, o caso dos médicos, lá em Morros, que estavam sendo remunerados por plantões, aí eu vou dizer plantões fantasmas. E o que são os plantões fantasmas? O dinheirinho cai na conta, deputada Francisca Primo, lá direitinho, lá no Hospital Regional de Morros, que a INSER também administra. O dinheiro, os médicos recebem o dinheiro, eles ainda são ameaçados pela diretoria do hospital, porque se não for naquele dia, se não for entregue naquele dia,
o dinheiro é uma ameaça danada, porque eles têm que passar o dinheiro para a diretoria do hospital. Os plantões fantasmas. Ninguém fez nada. Ninguém acha isso nada demais, deputado Wellington. Então, o que eu venho falando sobre a INSER é o seguinte: é uma coisa muito clara e simples. Ela não consegue gerir, ela não consegue licitar, ela abusa das contratações diretas e não tem transparência alguma nos seus gastos. Digo isso porque já subi nessa tribuna milhares de vezes para falar sobre as compras de medicamentos em época eleitoral, que ninguém não sabe de nada, justificativas completamente ridículas, que dá vontade da gente pegar as justificativas, tempo da liderança, e rasgar na cara do secretário, porque ele deve achar que um deputado aqui dessa Assembleia deve ser algum babaca para acreditar numa nota que ele emite daquela. Porque é brincadeira, deputado Wellington, o que acontece. Então... Deputada, só para registrar, por gentileza, Vossa Excelência pediu mais 5 minutos pela liderança, portanto, são 5 minutos sem direito a partes. Pode continuar, deputada. Então, diante de todas as denúncias que eu venho fazendo, envolvendo justamente a INSER, ela não está publicando no portal da transparência os pagamentos feitos por ela. Como venho dizendo, sobre as contratações diretas, são mais de 37 milhões e não tem nada no portal da transparência. A INSER não está, deputado Souza Neto, alimentando com as informações devidas para que acompanhemos e fiscalizemos. Aliás, deputado Wellington, eu acho que o governo acha que nós aqui não temos que fiscalizar absolutamente nada, que nós fomos eleitos para nada. Essa que é a verdade. A partir do momento que o requerimento de Vossa Excelência daquele é negado dessa forma, aí eu acho até que, inclusive, os próprios deputados acham que foram eleitos para não fazer nada. Então, enchem a boca para dizer que existe transparência no governo, que é isso, aquilo, mas o fato é que só estão ocultando dados. A única coisa que eles fazem é ocultar dados. Aí eu pergunto, cadê a famosa Secretaria da Transparência? Cadê a Secretaria da Transparência? Ela não serve para isso, deputado Wellington, porque ela só serve para perseguir adversário político do governo anterior. A Secretaria da Transparência devia exigir que a INSER colocasse imediatamente os dados no portal da transparência. Urgente hoje. Porque, sinceramente, aí depois eu subo na tribuna e digo, é um governo corrupto, é um governo fraudulento, e aí vem dizer, não pode falar assim do governador Flávio Dino. Ora, que quem não pode falar assim do governador Flávio Dino, veja bem o que ele fez nas eleições agora de outubro. De Flávio Dino se pode falar o que quiser, ele já demonstrou a que veio, ele já destruiu o Maranhão, já acabou com a vida de centenas de milhares de pessoas que vão para as UPAs todos os dias, que vão para os hospitais. Quem é que não pode falar de Flávio Dino aqui? Pois eu falo 1, 2, 3, 4, 10 vezes e quantas vezes eu quiser. Só para dar o recado. Então, eu espero que a famosa Secretaria da Transparência exija da INSER, da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, que coloque no seu portal os dados da INSER.
porque cada dia eu fico subindo aqui nesta tribuna, deputada Francisca, para fornecer os dados para vossas excelências sobre as barbaridades que está acontecendo na saúde do estado do Maranhão, como, por exemplo, compra superfaturada até de colchões. Obrigada a todos.